Irmãos, como estamos fazendo, vamos abrir a Bíblia. Estamos meditando na segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos abrir a Bíblia nesse texto e hoje iremos iniciar o capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Paulo dá uma lista aqui daquilo que Timóteo, das pessoas que Timóteo deveria fugir, mas também de muitas pessoas que tinham aparência de crentes. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse dia, pelas orações aqui já dirigidas a Ti, pelo Teu Espírito nos conduzindo nessas práticas espirituais. E obrigado, porque tudo que fazemos aqui chega à Tua presença por causa do nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado por ouvir as nossas orações e nos conduz mais e mais a viver uma vida íntegra diante da Tua face e nos faz perceber os nossos pecados e erros. Nos abençoa através desse texto. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, temos aqui os principais pecados cometidos pelos homens. É muito forte aqui as informações detalhadas, as mesmas também faladas por Paulo ali em Romanos capítulo 1, no final do capítulo ali. E percebemos que Deus é quem entrega tais homens a essas fraquezas e debilidades espirituais. Eles precisam reconhecer esse tipo de fraqueza e se voltarem para Deus. O tempo não vai ser bom, nunca foi, na história da igreja. Os tempos sempre foram difíceis e não podemos ter uma visão romântica da vida, como os ímpios. Não, precisamos ter uma visão realista e a Bíblia nos traz a realidade tanto dos nossos pecados como também do meio do mundo em que vivemos. E aqui temos uma demonstração da realidade dos nossos corações, do coração dos homens e dos últimos dias que vivemos. Às vezes nos enganamos e pensamos que as pessoas têm um coração bom, E pensamos também que nós temos um coração bom. Em muitos momentos temos essa falsa ideia. É claro que fomos regenerados por Cristo, temos a nova natureza, mas também tem a velha natureza, dentro da nossa alma, querendo nos desencaminhar, e em muitos momentos conseguimos sermos vencidos por ela. Aqui já sabemos que Paulo está orientando o jovem pastor Timóteo, que estava com dificuldade na vida cristã, e Paulo trata de mostrar a realidade da vida dele, suas dificuldades e dilemas, e também a realidade da igreja, como a igreja estava vivendo, com brigas, dificuldades, confusões, e como Timóteo deveria agir diante daquele cenário de dificuldade que tanto ele iria sofrer, como toda a igreja em todas as épocas iria passar. Então, Paulo parece mostrar aqui, nesses 5 primeiros versículos do capítulo 3, que Timóteo não deveria ter uma ideia romântica da vida cristã. E ele mostra aqui as principais qualidades dos homens, a perversidade aqui dos homens, tanto fora como dentro da igreja. Ele começa o seu texto
dizendo: Timóteo, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os últimos tempos aqui serão tempos difíceis. Para Paulo, Timóteo deveria saber aqui o que talvez ele tivesse dificuldade de entender, ou o que muitas vezes os cristãos têm dificuldade de entender: o meio ambiente em que vivem. Ele já havia mostrado como muitas pessoas iriam se comportar. Capítulo 2, versículo 14, né? Brigas. Versículo 16 do capítulo 2, falatórios inúteis. E versículo 20 e 25, ele deveria disciplinar com amor, com graça os irmãos, conduzir a igreja em amor e, de alguma forma, livrar os santos da insensatez do laço do diabo, não é, que foram cativos por ele, por arrumarem brigas e confusões. Então, Timóteo já deveria ter consciência já de que a realidade era aquela. A Bíblia não mostra uma realidade hollywoodiana, né? Feito os filmes da vida. Não, a realidade é totalmente diferente. Os últimos dias, claro, acontecem desde a época de Paulo, como também os tempos difíceis. Então, o fato aqui é que Timóteo não deveria adquirir uma falsa esperança mundana de que os homens, ou o tempo iria melhorar, as coisas iriam melhorar com o tempo, tudo iria ficar melhor. Ele não deveria ter essa falsa ideia no coração, que muitas vezes atacam todos os crentes de todas as épocas, né? Uma ideia romântica da vida. É claro que a sociedade, de forma geral, sempre aguardou tempos bons, vivem na expectativa de que os dias irão melhorar, as coisas irão melhorar. Claro que, muito pelo contrário, os dias sempre são maus, isso porque os homens seguem a maldade de seus próprios corações e não querem saber sobre o conteúdo, ao mesmo tempo não querem saber sobre o conteúdo da maldade dos seus próprios corações, não querem combater, né, a maldade existente em seus corações, nem querem entender o seu contexto, né, como vivem, como de fato as coisas são. Então os homens preferem não ouvir sobre a situação em que seus corações se encontram. Claro que precisamos ser honestos, porque a Escritura mostra como o coração do homem é. A igreja sempre viveu tempos de dificuldades extremas, especialmente na época de Jesus, e não é diferente na nossa época, né? Também vivemos dificuldades. A igreja vive tentando existir num mundo onde ela é muito perseguida, muito atacada, extremamente rejeitada em muitos países e, claro, no mundo todo. Mas não podemos ter a falsa sensação de que tudo está bem. A igreja de Éfeso aqui, algum tempo depois de pastoreada tanto por Timóteo, como por João, como por outros irmãos, ela abandonou o primeiro amor, né? Embora Paulo esteja aqui amando a igreja de Éfeso, mandando o pastor para ali, essa igreja abandonou, né? A gente lembra muito bem de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Os irmãos não continuaram firmes. E isso não é uma boa notícia, né? Para qualquer igreja. Nós queremos que a igreja exista a vida toda, né? E passe para os nossos filhos ou para outras pessoas que virão no futuro. É claro que queremos que a igreja continue, mas o fato é que os crentes precisam saber que eles irão passar por tempos difíceis e não fáceis. Quando descobrimos a realidade, passamos a enfrentar a vida cristã de forma mais consciente, né? Equilibrada. E como serão esses tempos difíceis? De que forma, né? Por que Paulo está escrevendo isso aqui? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí ele relata aqui como os homens serão. Temos aqui uma lista detalhada de pecados existentes no coração humano, mais especificamente naqueles que vivem como inimigos de Deus, não é? Mas também esses pecados estão nos santos, na igreja, está no meio do povo de Deus.
O versículo 8, ele comprova que Paulo está falando de pessoas que fazem parte da igreja, né? O versículo 8, ele diz, olha, do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. Esses que faziam parte da igreja, os falsos mestres e também falsos irmãos ali, que resistiam à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Então, ali a igreja já estava sendo atacada por todos esses pecados existentes dentro dela e na vida daqueles irmãos ali. Vamos lá, os tempos serão difíceis, pois os homens serão... Aí ele começa a sua lista detalhada aqui. Perceba que ele usa a expressão homens. Embora ele generalize, de fato, todos esses pecados aqui estão em todas as pessoas. Mas o problema é quando eles estão naqueles que fazem parte da igreja. Esses pecados estão naqueles que fazem parte da igreja. E pior, quando aqueles que estão na igreja não conseguem identificar esses pecados em seus corações. Por isso é importante meditarmos em cada expressão dessa aqui, para tentarmos identificar se no nosso coração essas coisas estão presentes. E assim podermos combater essas coisas e nos distanciarmos desses pecados. Então, é claro que quando o crente consegue identificar essas coisas, ele passa a viver uma luta espiritual constante, para não querer satisfazer esses desejos pecaminosos que aqui são relatados. São muitos, né? Mas vamos passar aqui rapidamente por esses conceitos pecaminosos. Em primeiro lugar, os homens serão egoístas, ou seja, amantes de si mesmos, que as pessoas que passam somente a agradar a si mesmo, alguém que pensa mais em si mesmo do que nos outros, consegue se focar tanto em si mesmo que não consegue conviver com as pessoas do seu dia a dia. Alguém que a vida gira em torno de si mesma, né? O egoísta, ele olha para si, vive para si, caminha numa centralidade em sua própria vida, pensamento, ações, e não consegue ver com graça e misericórdia as pessoas da sua convivência, não sabe agir com graça, porque é tão focado em si, é tão voltado para si, que não consegue olhar para o vizinho, para as pessoas da rua, para as pessoas que precisam, de alguma forma, uma palavra amiga, de ajuda, de compaixão, de misericórdia. A pessoa é tão centralizada em si mesmo que não consegue fazer isso. Quando o egoísta faz alguma coisa para alguém, ele geralmente quer aparecer, tem a finalidade em ser visto pelas pessoas. Uma pessoa egoísta, ela não sabe beneficiar as pessoas sem ser notada, né? Ela precisa ser vista. Ao mesmo tempo, só sabe olhar para si, sua vida gira em torno da sua própria vida e não quer saber de ninguém, não consegue nem ajudar as pessoas que precisam, por olhar sempre para si mesmo, né? É claro que fazemos isso, né? Somos egoístas em muitos momentos, então precisamos identificar quando estamos agindo dessa forma e assim poder ajudar as pessoas que precisam da nossa ajuda. Não viver no nosso círculo, né, isolado, mas atender outras pessoas. Por se valorizar, ele passa a ser avarento. A avareza aqui, o segundo ponto, é o amor ao dinheiro. Essa qualidade é de alguém que tem recursos como principal propósito da vida. A pessoa olha para o dinheiro e vê no dinheiro tudo que ela necessita para viver. Geralmente, pessoas assim têm dificuldades com dízimos e ofertas. Não conseguem dar a parte do Senhor. Olha tanto para o dinheiro, é tão apegado ao dinheiro que não consegue servir na obra com os recursos que tem. Nunca vai no gasofilácio. Faz do dinheiro seu Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10, né, Paulo diz, né, versículo 10 ele diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é algo muito prejudicial. Os fariseus, eles eram avarentos, né, Lucas 16, 14, a avareza traz dificuldades para a expansão do reino. Não é? Quando os cristãos são muito apegados ao que têm, ao que possuem, eles terminam, de alguma forma, prejudicando
o bom andamento ou a expansão do Evangelho em muitas partes. Então perceba que isso tem tudo a ver com os cristãos, com o povo de Deus, não só com os ímpios. Jactanciosos, e também arrogante, soberbo aqui. Essa palavra no original significa, são sinônimos, as duas palavras usadas aqui por Paulo. Claro que ele quer dar uma alfinetada aqui nos arrogantes de Éfeso, e ele usa aqui, ele repete a palavra, jactanciosos e arrogantes. A palavra arrogante, ela significa aquele que sobe em cima de outro para aparecer. Ela é o oposto de humilde. O humilde, geralmente, é aquele que deixa o arrogante subir em cima dele para aparecer. O humilde geralmente deixa que isso aconteça. O arrogante, ele não sabe ficar por baixo, está sempre querendo ter a primazia, sempre os primeiros locais, sempre querendo andar na frente, mais rápido do que todo mundo, e sempre está com o pé na frente. Sabe mais que todo mundo, é o cara, nada funciona sem o arrogante. Ele acha que sim, porque ele quer exercer a primazia, subir em cima para ser visto, para ser percebido, subir em cima de alguém para ser percebido. A arrogância, como já falei, é o pecado dos fariseus. Hoje é o pecado dos legalistas. Os legalistas são arrogantes e agem dessa forma porque não sabem agir de forma humilde e terminam trazendo prejuízos à vida de muitas pessoas. Esse tipo de pecado existe no nosso coração, e precisamos identificar em que área estamos querendo ser superiores às pessoas, para só assim combater esse tipo de pecado e procurar servir ao Senhor de forma correta. Também os homens serão blasfemadores. Blasfemo aqui é basicamente aquele que fala mal. Essa palavra é usada para se referir a alguém que fala mal, especialmente da Escritura ou do próprio Deus, dos assuntos bíblicos. Levítico 24:16, aquele que falasse o nome de Deus em vão, foi estipulado ali a pena de morte para aquele que falasse o nome de Deus ou blasfemasse o nome do Senhor, ali no Antigo Testamento. A blasfêmia está no coração humano. Os seres humanos não querem se submeter ao que Deus fala, nem se submeter ao próprio Deus. Eles acabam, de alguma forma, blasfemando ou não querendo saber de Deus. Isso não acontece com o crente genuíno, aquele que foi transformado. Pode acontecer com crentes nominais ou com pessoas que não se converteram. Outro ponto aqui é que eles são desobedientes aos pais. Parece ser essa a base aqui que afeta todas as outras características. Isso porque a desobediência ela acontece desde a infância e ela não é resolvida no coração humano. Quando ela não é resolvida, essa pessoa, é claro, vai levar em si a todas essas características aqui. A pessoa vai caminhar com tudo isso durante a sua vida. Não vai querer conseguir ser uma pessoa não egoísta, não avarenta. Ela vai ter todos esses pecados porque está tudo relacionado à infância. E quando é adulto, fica desobediente aos pais. Passa a vida fazendo isso. Se acha superior aos pais, ou superior aos mais velhos, ou superior até ao próprio Deus. Não é? Então, esse pecado é sublinhado aqui por Paulo para que Timóteo tivesse consciência de que quando ele se aproximasse das pessoas, ele iria perceber que as pessoas eram desobedientes aos pais e por isso fazia parte desse número aqui de pessoas que iriam estar mostrando que os dias são maus, ingratos, aqui não conseguem agir com gratidão, alguém que vive murmurando. A ingratidão, é claro, faz com que as pessoas reclamem de Deus porque não está satisfeito com a sua vida. Ela está insatisfeita, então, com tudo que acontece, então passa a agir
de forma ingrata, não aceitando as consequências da vida que Deus providenciou. Então, esse tipo de pecado está no coração humano, está na mente humana, e as pessoas, o cristão, precisa combater esse tipo de pecado, né? A ingratidão, né, perde a afeição, né? O povo de antigamente dizia, né? A ingratidão, ela precisa ser perceptível, o crente precisa perceber quando ele não está satisfeito com a vida, para só assim combater esse tipo de atitude e agir de forma graciosa, né? Agradecer a Deus por tudo, pela vida, pelas lutas, pelas dificuldades e tudo mais. Esses homens também seriam, ou Paulo diz aqui, irreverentes, falta de reverência, se comportam com a ausência de respeito, né, na presença tanto de Deus como dos homens. Não quer saber de ser reverente, alguém que não respeita autoridades superiores, alguém que não se deixa ser governado, né? Alguém feroz ali na obediência, não quer obedecer e anda de forma desordenada. Versículo 3, desafeiçoados, ou sem afeição natural, a ideia é essa, né? Essa palavra só aparece aqui e lá em Romanos, capítulo 1, versículo 31. Alguns tradutores entendem que essa palavra aqui significa basicamente alguém sem amor, que não consegue amar o próximo, né? Ou seja, alguém sem sensibilidade emotiva, alguém frio, indiferente ao sofrimento alheio, né? Isso, é claro, está presente no coração humano e é necessário que percebamos quando estivermos agindo assim, indiferente com relação ao próximo. Implacáveis, outra palavra aqui que revela os nossos pecados, é sinônimo de irreconciliáveis. Esse sentimento aqui deixa a pessoa sempre em posição de ataque contra o seu oponente. Não aceita reconciliação, ou seja, tem um coração duro, não perdoa ninguém, né? Eu já vi esse tipo de pessoa, né, que não sabe perdoar, que tem um coração duro feito uma pedra. É esse tipo de pecado que é sublinhado aqui, e é necessário que venhamos a perceber quando temos um coração que não perdoa nunca, né? Está sempre carregando mágoa e tristeza dentro da alma. Caluniadores, no grego essa palavra aqui é diabolos, um dos títulos do diabo, né? Capítulo 2, versículo 26, caluniador. Pessoas influenciadas por esse sentimento inventam mentiras a respeito das pessoas, né? Ou dos adversários que ela resolve ter. Quebram com isso o 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e sabem criar um ambiente propício para derrubar alguém. Na verdade, ficam procurando acusar mesmo sem provas. São caluniadores e procuram trazer todo tipo de prejuízo à vida de alguém, quando sente inveja de alguém, quando sente que deve agir em determinado momento e agem dessa forma, não é? Criando mentiras, seja em pequena proporção ou em muita proporção. Não conhece a pessoa de quem está falando e inventa pensamentos ou histórias a respeito de determinada pessoa. Essas pessoas também não teriam domínio de si, diz Paulo aqui, ou seja, sem domínio próprio. Esse é um fruto, claro, do Espírito Santo, Gálatas 5, 26, domínio próprio, né? Esse aqui é o contrário do fruto do Espírito. Se a pessoa não tem, é porque não houve conversão. A ausência do domínio próprio pode levar a pessoa a causar grandes problemas na igreja, na sua vida particular e na vida de outros. O domínio próprio é uma das maiores virtudes cristãs, né, do Espírito Santo. Pelo domínio próprio você aprende a entender a vida cristã, a entender tudo relacionado à realidade da sua vida, do seu coração. Pelo domínio próprio você aprende a amar as pessoas, a considerar as pessoas, a se desfazer de todos esses pecados aqui. Uma pessoa que sabe se autodominar, ela vai saber resolver todos esses tipos de desobediência e falta de caráter que são registrados aqui. Mas o fato é que esses homens a que Paulo está se referindo não têm domínio de si, não conseguem dominar a sua própria consciência e falam o que vem na telha, né? O que vem na boca eles
vomitam, ou falam o que vem no pensamento, sem analisar, sem depurar aquilo que está sendo pensado ou dito, não conseguem ter domínio da sua fala, dos seus pensamentos, do seu próprio coração. Eles são cruéis. No grego aqui significa alguém selvagem, irracional, que fere os outros sem a menor compaixão. Alguém perverso mesmo, que ataca para ferir, ataca para trazer crueldade mesmo no coração de alguém. Então os homens serão dessa forma. Quando a gente se aproxima de muitos homens, percebemos, os homens na rua, como eles são cruéis. Às vezes você quer se aproximar de alguma pessoa para desenvolver uma conversa, alguma coisa, a pessoa já olha com ira, já olha com desconfiado de todo mundo. Então os homens terão essas características, e é bom, claro, saber disso também para o evangelismo. Porque quando o crente vai evangelizar as pessoas, elas são assim, elas têm essas características, não se engane. Isso serve para nos prevenir, não para a gente se amedrontar e fugir, não, para a gente saber como as pessoas se comportam e como devemos agir. Se a pessoa abrir a guarda, aí a gente entra e evangeliza na alma da pessoa. Se a pessoa fechar a guarda, a gente limpa os pés e vai embora, A gente dá meia volta e segue a vida. Esses homens também são inimigos do bem, ou não têm, a ideia é que não têm amor natural pelo que é bom, ou ainda inimigos da bondade, não se relaciona com coisas boas. O contrário é que são amigos do mal, Alguém assim, para se relacionar, fica sendo algo impossível, Porque se você ama o que é bom e se encontra com pessoas que não amam o que é bom, é claro que vai ter um choque, Vai ter um choque de relação. Não vai ter como se aproximar. Se você ama o que é bom, o que é justo, o que é puro, o que é honesto, o que é verdadeiro, se você ama essas coisas, é claro que você se aproximar de pessoas que não amam essas coisas, vai ter um choque relacional, Vai ter um choque ali. E, claro, o crente ele tem que recuar. Ele não pode ir para cima, porque se ele for para cima, vai arrumar guerra, briga, confusão, e o crente não é alguém assim. No versículo 4, eles serão traidores. A expressão aqui alude a Judas Iscariotes, Lucas capítulo 6, versículo 16. A palavra está sendo usada para enfatizar todo tipo de traição, armar uma cilada ou colocar alguém em uma emboscada. É algo comum no mundo ímpio, mas também dentro da igreja. Pessoas que são, que de alguma forma procuram o vacilo dos outros para derrubá-los e servem como traidores. E isso, claro, podemos agir como pessoas assim e podemos estar perto de pessoas assim. É necessário sempre estar alerta, para não vacilarmos. Obrigado, Amanda. Eles são atrevidos. Se refere aqui a alguém ousado no sentido de inclinar-se para frente ou lançar-se para frente de alguém. Esse atrevimento pode ser em palavras e atitudes. É alguém que toma a frente de alguém, É a mesma ideia do soberbo, que sobe em cima do outro para aparecer. Mas aqui ele passa na frente para ser mais visto do que o outro. São atrevidos. Pessoas ousadas aqui na maldade, claro, estão debaixo da influência de paixões descontroladas para prejudicar os oponentes. Então estão sempre querendo ir na frente, agredir aquelas pessoas que impedem seu aparecimento. Enfatuados aqui, o mesmo que mostrar-se arrogante, quando o bom senso fica obscurecido na pessoa por causa do orgulho. Geralmente se vê a pessoa se vê assim numa elevada importância pessoal, se acha a maior que todos, é o enfatuado. Dessa forma ele está sempre com ar de superioridade, com ar de arrogância, de soberba. É a mesma ideia.
Por último aqui, terminando quase, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Amigos dos prazeres aqui, se entende que está aqui por trás o hedonismo, aquela doutrina, aquela ideia filosófica, né? A doutrina que exalta o prazer como alvo supremo da existência. A pessoa, né, dentro dessa doutrina, precisa buscar a felicidade a qualquer custo. E esse é o principal sentido da vida, sentir prazer e fazer o que é necessário para alcançar o prazer, né? Qualquer coisa, a pessoa luta para se sentir feliz. Quando o homem, ele, claro, vive buscando o prazer a qualquer custo, como se fosse um grande bem, ou o alvo da sua existência, ele, de fato, ele perde o propósito do verdadeiro e único prazer, que é o próprio Deus, né? Ele vive à procura tanto do prazer que Deus não existe. E ele fica focando apenas no prazer pelo prazer, na alegria pela alegria. É ir no final de semana para os bares, para as festas, né? E assim o ser humano vive nesse ciclo de aparente prazer nesses ambientes. Mas também o crente, ele vive procurando prazer também, né? E pode se afastar de Deus. Por exemplo, no domingo, os homens preferem ir para uma praia, se divertir de manhã, muitas pessoas, né? Até crente, do que ir à igreja. No culto da noite, as pessoas preferem ir ao shopping, assistir um filme, ou ficar em casa vendo uma televisão tranquilamente, do que ir na casa de Deus. Isso no domingo, né? Nas quartas-feiras, prefere ficar trocando canal, vendo besteira, vendo bobagem, do que estar presente, né, no culto que o conselho decidiu como o dia que deveria os irmãos se reunir no meio da semana para estar meditando na palavra de Deus. Mas não querem, às vezes, modas e outras coisas. Mas o fato é que os homens trocam os prazeres, né? Paulo afirma isso aqui, preferem os prazeres do que o próprio Senhor. Com isso, é claro, as pessoas estão invertendo os valores quando são mais amigas dos prazeres que de Deus. O que se torna mais importante é o que causa prazer. A pessoa busca o que causa prazer, seja uma diversão, pessoas, trabalho, qualquer coisa lícita na criação pode causar prazer, mas precisa ser algo palpável e que os olhos contemplam. Somente assim a pessoa pode dizer, eu sou feliz. Eu sou feliz porque estou num ambiente assim, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso, isso é o que traz felicidade, isso é o que traz alegria, isso está maravilhoso. Claro que quando se é amigo de Deus, não é a criação de Deus que traz alegria, mas o próprio Deus, quando a pessoa pretende ser amiga dele. Claro que isso é produzido pelo Espírito Santo, né? Então, não é a criação que traz alegria, não é as coisas criadas. Quando o ser humano olha para a criação, ele se foca nela e sente prazer nela, ele deixa Deus de lado. Mas o foco precisa ser o Senhor, porque é Ele que de fato traz alegria. As coisas secundárias da criação que Deus criou para o nosso prazer não devem ser as coisas primárias. Quando elas se tornam a primária, Deus é descartado, porque a pessoa acha que naquelas coisas que a traça e a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam, é onde estão os seus corações. E claro, isso causa sérios problemas na vida daquele crente. Ele passa a ser egoísta, avarento e por aí vai, né? Todos os pecados vão andando juntos, vai um emendando no outro e vai causando todo tipo de enfermidade espiritual naquele indivíduo, naquela pessoa, e atrapalha seu desenvolvimento, seu amadurecimento, e acaba virando uma pessoa angustiada, perturbada, preocupada, cheia de debilidades espirituais, porque inverte os valores, coloca o prazer no lugar de Deus e Deus em segundo plano. E claro, isso traz todo tipo de aflição e indiferença a respeito do Senhor. Onde estão os irmãos agora, nesse momento? Onde é que está a igreja de Deus? Claro, alguns devem estar em faculdade, outros devem estar estudando, outros até trabalhando, né? Mas será que todo mundo está fazendo essas coisas? Ou será que alguns irmãos estão fazendo coisas, procurando prazer onde não deve?
Sim, terminando o versículo 5, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Tendo forma de piedade aqui, ou aparência de piedade, essas pessoas eram as mesmas citadas ali em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5, né, quando ele mostra que, supondo que a piedade é fonte de lucro, essas pessoas pensavam, tinham uma forma de piedade somente para ganhar dinheiro, né, os falsos mestres. E essas pessoas eram as mesmas, né? Essa forma de piedade era apenas uma religiosidade aparente, estava ligado mais a uma forma externa de espiritualidade, apenas uma aparência em vez de uma essência, porque negavam o poder da piedade. 1 Timóteo 6,6, né? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Mas para se perceber o poder da piedade, é necessário o contentamento na piedade, o contentamento nos assuntos de Deus, o contentamento em Cristo, na palavra, feliz, graça, né? Receber as coisas de Deus com o coração feliz. Mas o que acontece com os homens que Paulo está citando aqui, tanto da sua época como das épocas futuras, como até hoje, é que eles tinham apenas uma aparência de piedade e negava o poder dela. Mas que piedade? O que é isso que Paulo está falando aqui? Que piedade é essa? A que ele está se referindo? Só podemos entender com o texto de 1 Timóteo, capítulo 3. Você volta 2 páginas na Bíblia, capítulo 3, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Isso aqui, a piedade é isso aqui, é isso que Paulo quer dizer. As pessoas que tinham, que Paulo está se referindo aqui, tinham a forma de serem de Cristo. A ideia é essa, né? Tinha uma forma de piedade, tinha a forma de serem de Cristo, mas negavam o poder de Cristo, negavam o poder dele de guiar tudo, a história, a vida e todas as coisas. Ou seja, acreditavam naquilo que eram ou que podiam fazer, versículos de 2 a 4, na soberba, na arrogância, no egoísmo, e achavam isso e chamavam isso de piedade, em vez de confiarem em Jesus Cristo, né? A verdadeira fonte da piedade, onde de fato está o poder. Confiavam em suas formas de atuarem, né, ali aparentemente bíblicas, sem contudo entenderem que o poder estava em Cristo e não na sua forma de agir. Quando eles acreditavam na sua própria forma de agir, tudo isso se transformava em egoísmo, em soberba, em loucuras e todos esses pecados aqui. Eles precisavam confiar na piedade, confiar em Cristo, confiar no Salvador e entender isso na vida cristã era entender que o poder de Cristo iria estar governando a vida deles, mas eles não faziam isso. Eles negavam, eles só tinham uma aparência de cristãos, só viviam de aparência, mas não colocavam seu coração no poder de Cristo. Dessa forma, o poder da vida cristã, ela está em Cristo. Quando o crente está nele e aprende dele, né, ele aprende a entender que a vida cristã depende de Cristo, depende do próprio Senhor, daquele que trabalha no coração humano, faz com que o coração humano compreenda os seus pecados, compreenda os seus erros, confesse esses pecados diante do Senhor e viva debaixo desse poder controlador, né, do mundo, de todas as coisas, especialmente da igreja, porque em Cristo reside todo o poder da vida cristã. Então, quando entendemos que o poder pertence a Cristo, passamos a olhar para a vida e para a realidade dela e entendemos que os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são dias perturbadores, porque os homens têm essas características e não confiam em Jesus Cristo, na piedade, naquele que tem o poder em suas mãos, no próprio Salvador. Então,
por as pessoas serem dessa forma, agirem desse jeito e não entenderem os dias maus, Timóteo, aliás, deveria fugir, não é, tanto desses homens maus e perversos, como também destes que estavam seguindo uma falsa vida religiosa, uma falsa piedade. E Paulo diz, foge também destes. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, foge de tudo isso, de todas essas pessoas, não fique perto dessas pessoas, não fique perto de pessoas assim, tenha capacidade espiritual para ler as pessoas, para observar as pessoas, não se aproxime delas quando elas agirem dessa forma, quando elas agirem com esses pecados de forma obstinada, né, intensa. É claro que todos nós temos esses pecados e resquícios deles, mas precisamos perceber que quando os homens se mantêm dessa forma, ou as pessoas, elas precisam ser evitadas, sair de perto, ou seja, além de fugir, evitar aqui aquelas pessoas que o pecado seria fácil de ser identificado, né, como homens ímpios e naturalmente mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Claro, ele está olhando para os ímpios, tanto para os ímpios como para os justos, né? E Timóteo deveria sair de perto dessas pessoas, sair de perto daqueles que ele sabe estavam agindo com dissimulação ou que vivem numa aparência piedosa, sem contudo ter uma vida real com Cristo, uma vida real com o Senhor. Então, isso não quer dizer, claro, que o crente deve fugir de todo mundo o tempo todo, né? Claro que Paulo não quer dizer isso, que o crente deve viver cismado e fugindo de todo mundo por descobrir que a mente humana funciona dessa forma. É claro que Paulo ele não está aconselhando a desunião aqui, que o crente deve se afastar de todas as pessoas, porque ele vai ver resquícios desses pecados nas pessoas. É preciso ter bom senso para analisar o texto. Às vezes o crente pode demorar vendo e analisando as pessoas, e não devemos viver como um juiz, condenando todo resquício de pecado que alguém possa produzir. Pode acontecer de termos ideias, e acontece muitas vezes, de termos ideias equivocadas a respeito das pessoas. E devemos fazer de tudo para nos relacionar bem com todas as pessoas. Somente quando não houver outra possibilidade e a pessoa insiste em não confiar em Cristo, que Cristo conduz a igreja, que é a piedade, né, o próprio Senhor que conduz a igreja, então não tem como permanecer junto dessa pessoa, mas fugir dela, sair de perto. Quando a pessoa não entende que é o Senhor quem está no controle, no comando, o poder está em suas mãos, então é necessário fugir ou sair de perto. Ou seja, Timóteo deveria se guardar, né? Ele não deveria se expor, porque se ele se aproximasse, ele iria arrumar briga, coisa essa que Paulo já condenou no capítulo 2, versículo 14, não é? Ele ia arrumar confusão, iria arrumar todo tipo de briga. Ele deveria ter habilidade de saber a hora de se afastar das pessoas, não é? Não se juntar, porque se ele fizesse isso, iria ter todo tipo de prejuízo no ministério, na igreja, o povo de Deus. Então, ele teria que ter sobriedade para agir no meio de pessoas que ele iria identificar esses pecados, que ele iria observar e ver esses pecados e analisar as pessoas do seu próprio tempo. Não é? Precisamos, é claro, ter essa visão espiritual de como os ímpios se comportam, de como as pessoas se comportam e de como também muitos desses pecados crescem em nosso coração e faz com que a gente se desvie do caminho do Senhor. Precisamos, claro, trazer à mente sempre essas informações desses pecados para arrumarmos a nossa vida cristã. Em muitos momentos podemos estar agindo de forma pecaminosa, com todos esses resquícios desses pecados na nossa vida cristã. Então, irmãos, terminando assim,
não podemos ter uma ideia romântica da vida, mas entender que os tempos são difíceis. Não podemos focar em um evangelho romantizado, né? Muitas vezes são pregados nas igrejas por aí afora um falso evangelho, né, que não traz a realidade do que a Escritura coloca com respeito à sociedade e aos homens. Os homens, não se enganem, têm essas características. Está no coração humano todas essas enfermidades espirituais aqui, e não podemos fazer vista grossa em relação à realidade a essas realidades espirituais aqui. E quando fazemos isso, é claro, iremos amar o Senhor e não os prazeres. Iremos amar a Deus acima de todas as coisas. Iremos ver que Jesus Cristo, ele tem o poder em suas mãos, o poder está nele e a glória é dele. Pessoas que têm essas enfermidades muito afloradas, o crente precisa saber fugir delas, né? Precisamos nos aproximar dos santos que seguem, capítulo 2, versículo 22, né? Segue a fé, o amor, a paz, a justiça, com os que de coração puro invocam o Senhor. Essas pessoas que devem ser o foco da nossa vida cristã, né? Às vezes a gente se envolve com as pessoas e de repente recebe, né, uma rispidez, né, como se tivesse um choque, né? Um choque de relação. Foi o que houve aqui, né? São esses pecados que afloram no coração humano. É necessário que venhamos a perceber para que tenhamos paz na igreja, e mesmo a igreja sendo governada ou existindo joio e trigo, ela pode viver em paz, né? Tanto com o joio como o trigo, tanto como Paulo sublinha aqui, né? Ele usa a expressão no capítulo 2, versículo 20, utensílios de honra e de desonra, né? A igreja vai existir, mas precisamos ter habilidade para conviver mutuamente com ímpios e crentes, né, no meio do povo de Deus, e que viver em paz a vida toda no meio do povo, que é o povo do Senhor, né? Quem vai separar isso é o próprio Senhor. Precisamos, claro, entender que todos que se reúnem são o povo de Deus, embora todos estão ao mesmo tempo combatendo esses pecados em suas almas, essas fraquezas, e somente Deus para nos fazer perceber essas fraquezas e assim desenvolver uma vida que confie plenamente naquele que é o dominador do mundo, né? O poder está em suas mãos, Jesus Cristo, o Senhor da piedade, que governa a vida dos crentes e santifica os crentes e os faz perceber seus pecados, suas fraquezas, suas debilidades, o que precisa ser corrigido, para só assim termos uma igreja que possa brilhar no mundo mau, no mundo perverso, no mundo de aflição, né? Nesse mundo ruim e perverso, numa realidade tão cruel que temos no nosso dia a dia, quando observamos a terra e os seus moradores.